Pessoal, bom dia. Vamos então para mais uma videoaula na nossa turma do primeiro ano, aula de número 11. Vamos continuando aqui a parte de atomística, certo? E vamos agora para o modelo de Bohr, que no nosso livro corresponde às páginas 72 a 75. Pessoal, só recapitulando aqui rapidamente, nas aulas anteriores o que é que nós falamos? Nós falamos dos modelos atômicos considerados os clássicos, que são os modelos de Dalton, Thomson e Rutherford. E na última aula nós falamos das características do átomo, massa atômica, número atômico, nêutrons, cargas e etc e tal. Beleza? O que acontece aqui agora? Vamos nos situar cronologicamente e teoricamente também, porque agora nós vamos passar por um processo de mutação muito grande no modelo atômico, que é o seguinte. O modelo de Rutherford, que antecede o modelo de Bohr, foi instituído em 1911. O modelo de Bohr foi publicado em 1913, apenas 2 aninhos depois. Só que esse pequeno intervalo de tempo trouxe um grande salto conceitual. E que salto foi esse? Bem, vamos entender aqui uma coisa que é o seguinte. Por que os modelos anteriores eram chamados modelos clássicos? Porque eles levavam em consideração a física clássica. E a partir do modelo de Bohr, vai se levar em consideração a física moderna, o que pode ser chamado também de física quântica. Paulo, por que você está falando de física clássica, quântica e moderna numa aula de química? Porque, pessoal, todos os conceitos dependem uns dos outros. E, por sinal, o conceito ou o modelo atômico de Rutherford e Bohr foram alicerçados, foram fundamentados em dois conceitos completamente diferentes, que é a concepção da energia. Veja, até Rutherford, ele considerava que a energia era uma grandeza contínua. O que seria uma grandeza contínua? Ela admite quaisquer valores, como, por exemplo, uma régua. Se você tem uma régua de 30 centímetros, você pode medir 1 centímetro, 2 centímetros, 2,5, 3,1, 3,2, 7,8. Qualquer comprimento naquele espectro é permitido. A partir do modelo de Bohr, isso já não acontece mais. A energia passa a ser considerada energia quantizada. Daí o nome física quântica. Ou seja, não é mais permitido quaisquer valores. Existem valores específicos e entre um valor e o outro não tem nada. Paulo, não entendi. Bem, há uma comparação bem simples para a gente tentar compreender melhor. É tipo assim, eu tenho uma sala de aula, 20 alunos. Então perceba, qual a menor variação possível? Ou eu baixo para 19 ou eu subo para 21. Eu não tenho como ter 20,5 alunos. Não me é permitido ter 0,5 aluno. Então a grandeza aluno é uma grandeza descontínua dentro do espectro. Eu não consigo ter qualquer valor, o valor que eu quiser. Eu quero 20,1 aluno. Não, não pode. Ou você tem 20, ou 21, ou 19. Então, baseado nessa diferença, Bohr reestruturou, na verdade, o modelo de Rutherford. Por isso que alguns autores chamam ou atribuem o nome do modelo Rutherford-Bohr. Certo, pessoal? Então, de novo, o que foi que aconteceu? Houve uma mudança conceitual no aspecto da energia, que em Rutherford era contínua e em Bohr passou a ser descontínua, passou a ser quantizada. Por conta dessa mudança conceitual, Bohr atualizou o modelo de Rutherford. Paulo, então quer dizer que ele não descartou o modelo todo? Não, não. Ele só fez um upgrade. Ele atualizou. Beleza? Só que essa atualização, obviamente, trouxe consigo mudanças na estrutura do modelo. E a principal delas está aqui. Porque no modelo de Rutherford, chamado de sistema planetário, nós vimos isso em aulas anteriores, o que é que eu tinha? Um núcleo positivo e ao redor do núcleo as cargas negativas girando em torno dele. Certo?
Então, só que esses elétrons ficavam girando, certo? Numa mesma órbita. Por quê? Porque para Rutherford a energia poderia ser qualquer uma, então não tinha diferença entre a energia do elétron A e do elétron B. Ok? Embora isso comece a ser considerado. Daí a primeira diferença, a primeira grande diferença do modelo de Rutherford para o modelo de Bohr é o surgimento do que nós chamamos de camadas eletrônicas. Certo? Que aqui eu já deixei o esquemazinho representado para a gente ganhar um pouco de tempo. Então, enquanto no modelo de Rutherford eu tinha uma eletrosfera meio que única, em Bohr a eletrosfera vai se dividir em camadas. Especificamente 7 camadas, ou pelo menos até atualmente 7 camadas. Denominadas de K, L, M, N, O, P e Q. Então, repito, o que é que acontece? Cada camada dessa agora representa um valor X de energia. Não podendo o elétron ficar entre uma camada e a outra. Ele só pode ocupar esses 7 níveis de energia, essas 7 camadas. Eu não vou poder ter um elétron, pessoal, aqui, por exemplo, entre a primeira e a segunda camada. Não pode. Ou você está na primeira ou você está na segunda, porque a energia agora é quantizada. Beleza? Primeira grande modificação. Por consequência disso, o que é que acontece? Cada camada dessa, pessoal, tem um valor específico de energia, como eu disse anteriormente. E nessa sequência aqui, a energia sempre vai aumentando. Tanto é que a gente colocou aqui, ó, a energia sempre aumenta. Paulo, como assim? Por exemplo, se eu comparar esse elétron aqui, que está na camada L, com esse outro elétron que está na camada M, esse elétron aqui tem mais energia do que esse. Paulo, não entendi. De novo. Olha para esse elétron aqui, está na camada P. Esse outro aqui está em que camada? O. Então, esse elétron aqui da camada P tem mais energia do que da camada O. Quanto mais longe do núcleo eu estou, aqui representado o núcleo, né, cargazinha positiva, quanto mais distante eu estiver, mais energia eu vou ter. Certo? E aí, uma segunda consequência disso, a primeira, vamos lá. Qual a primeira mudança do de Rutherford para Bohr? A energia se tornou descontínua, ela é quantizada agora. Segunda consequência, surgem as camadas. Surgem as camadas eletrônicas, certo? Sendo que cada camada tem um valor específico de energia. Um valor específico de energia e um valor específico de elétrons, que eu falo já já. Aí, qual a próxima consequência disso? Vai surgir um fenômeno extremamente conhecido e presente demais no nosso dia a dia, que é chamado o efeito fotoelétrico. Paulo, que efeito é esse? É basicamente o seguinte, por exemplo, quando você assiste a uma apresentação com fogos de artifício, você vê aquela apresentação maravilhosa, com diversas cores, etc, coisa e tal. De onde vêm essas cores? Dos elementos químicos. E como é que um elemento químico produz uma cor? É exatamente esse efeito aqui, chamado efeito fotoelétrico. Que consiste em quê? Vamos entender primeiro o que é e depois a gente comenta mais exemplos de onde é que eu posso visualizar isso, além de fogos de artifício. Tá? O que é o efeito fotoelétrico? É basicamente o seguinte. Um elétron, ele pode se deslocar de uma camada para outra. Ele não é obrigado, entre aspas, a ficar naquela camada. Só que para isso ele precisa pagar um pedágio. Ele tem que pagar, entre aspas, a passagem dele. Paulo, como assim? Digamos, esse elétron aqui da camada L, ele se cansou de estar lá. Eu não quero morar aqui mais não. Eu quero ir para a camada M. Ele pode? Pode. Só que, repito, ele tem que pagar o quê? O pedágio. Entenda pedágio, pessoal, por pagar uma quantidade de energia. Então, quando ele vai passar, ou quando ele passar
da camada L para a camada M, ele está saindo de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. A energia dele vai aumentar, então ele vai precisar absorver energia. Certo, pessoal? Então, repito, qualquer movimento que o elétron fizer vindo de uma camada mais interna para uma camada mais externa, ele vai aumentar a energia dele. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai absorver energia. Paulo, não entendi. De novo, olha esse outro elétron aqui. Ele está na camada O. Ele pode mudar de camada? Pode, como eu disse, desde que ele pague o pedágio. Eu quero ir para a camada P. Eu posso? Pode. Desde que você absorva a energia suficiente para fazer essa migração. Paulo, esse é o efeito fotoelétrico? Não, ainda não. Mas o primeiro passo é esse. Aí o que é que acontece? Quando esse elétron vai para uma camada mais energética, com maior quantidade de energia, ele fica com uma quantidade de energia acima do que ele teria normalmente. Certo? Isso denomina-se de estado excitado. Beleza? É quando um elétron está com uma quantidade de energia maior do que a quantidade normal dele. É como se ele tivesse tomado um energético e ele está lá, né, com uma quantidade de energia maior do que o que ele teria normalmente. Resultado da história. Quando esse elétron voltar para o local de origem, tipo assim, não, eu vim para cá, mas não gostei, eu prefiro a minha casa, né, normal. Quando ele voltar para cá, quando ele fez esse movimento, ele fez o quê? Ele absorveu energia. Quando ele voltar, o que é que ele vai fazer? Ele vai devolver a energia que ele absorveu. E essa energia que é liberada aqui, ó, ele vai liberar uma certa quantidade de energia. Ele vai liberar uma certa quantidade de energia na forma de luz, que nós podemos chamar aqui também de fóton. Ele vai liberar um fóton. Paulo, o que é esse fóton? É exatamente o que a gente enxerga, por exemplo, nos fogos artificiais, certo? Ou nos fogos de artifício. Beleza? Então, perceba que o que é o efeito fotoelétrico? O elétron está aqui, na camada original dele, tranquilo, de boa. Ele quer passar para uma camada de maior energia. Ele pode? Pode, desde que ele pague o pedágio. Então, ele vai absorver energia. Pronto, absorver energia. Eu estou num estado aqui com mais energia do que o que eu tinha. Esse estado aqui é chamado de estado o quê? Excitado. Eu estou com mais energia do que o que eu tinha. Quando eu voltar para o meu estado original, essa energia extra que eu recebi, eu vou devolver. E eu devolvo isso na forma de luz. Ou, como eu disse, na forma de um fóton. Onde é que a gente vê isso? Já disse os fogos de artifício. O controle remoto da maioria das TVs, que, por exemplo, você está num local que não está iluminado, mas ele está lá brilhando no escuro. Uma lâmpada fluorescente e assim sucessivamente. Nós temos diversos exemplos nos quais eu tenho uma demonstração de efeito fotoelétrico. E uma coisa interessante e bastante curiosa, diga-se de passagem, é que cada elemento químico vai emitir para a gente uma tonalidade diferente. Paulo, como assim? Por exemplo, quando você passa numa determinada rua, né, e a iluminação pública é amarela, a cor da luz, significa dizer que aquela lâmpada provavelmente ela é feita de sódio. O sódio tem a coloração amarela. Tanto que eu vou mencionar aqui um pequeno experimento que você pode fazer, certo? Mas se for fazer, você faça com cautela para não danificar nada lá, né, na sua casa aí. Você liga a boca do fogão da cozinha, né? Vai estar lá queimando o gás de cozinha, que é o GLP, né? Mistura de propano com butano. Você pega uma pitadinha de sal de cozinha e joga na chama.
você vai perceber que ela vai ficar meio que alaranjada. Por quê? Porque o sal de cozinha é cloreto de sódio. Lembra o que eu disse? Sódio tem a cor amarelada. Então, repito, cada elemento químico vai emitir uma cor. Se você botar o sódio é uma cor, se você botar o bário é outra cor, o cobre é outra cor e assim sucessivamente. Certo, pessoal? Então, esse é o chamado efeito fotoelétrico. É quando você tem as camadas, certo? Um elétron passa de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. E nesse movimento ele tem que fazer o quê? Absorver energia. Ele vai de uma camada de menor energia para uma camada de maior energia. Ele absorveu energia. Quando ele voltar, a energia extra que ele absorveu, ele libera de volta. Certo? Essa liberação de energia é o que nós chamamos de efeito fotoelétrico. Beleza? Então, para ficar de uma vez por todas entendida, vamos deixar aqui um exemplozinho. Digamos, um elétron estava na camada N e foi para a camada O. Repito, se ele faz esse movimento aqui, ele faz o quê? Ele absorve energia. Ficando no estado que? Estado excitado. Quando ele voltar para o estado normal, ele vai fazer o quê? Ele vai liberar essa energia. E geralmente essa liberação de energia acontece na forma de luz. Mais uma vez, daí o nome efeito fotoelétrico. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as 3 primeiras grandes consequências do modelo de Bohr, ou 3 primeiras grandes modificações que Bohr fez no modelo de Rutherford. Aí, o que acontece? Além de ter cada uma dessas camadas uma quantidade exata de energia, ela vai ter também uma capacidade de armazenamento. Como assim? A quantidade de elétrons que ela vai poder suportar. De tal maneira que, e muita atenção nessas quantidades, porque em aulas posteriores, quando a gente for trabalhar a parte de distribuição eletrônica, isso vai ser primordial. Então eu coloquei aqui as 7 camadas, certo? Utilizadas atualmente, e vou colocar agora a capacidade de cada uma. A camada K até 2 elétrons, a camada L até 8, a camada M até 18 elétrons, a N são até 32 elétrons, a O 32 elétrons, a P 18 elétrons e a Q 8 elétrons. Entendam uma coisa, Paulo, significa dizer que todos os átomos, por exemplo, todos os elementos químicos da tabela periódica vão ter essas camadas com essas quantidades? Não, pessoal, isso são capacidades. É o quanto que ele consegue armazenar. Não é obrigado ele ter isso, ele pode ter até esse valor. Fazendo de novo uma pequena comparação para a gente poder entender, seria mais ou menos assim. Em uma sala de aula eu tenho 20 carteiras. Então eu posso ter nesta sala de aula até 20 alunos sentados. Mas eu não preciso ter necessariamente os 20. Eu posso ter 20 carteiras e de repente um determinado dia lá faltarem 3 alunos. Quantos alunos eu vou ter na sala? Apenas 17. Mas a minha capacidade continua sendo de 20 alunos. Então essas aqui são as capacidades de cada camada. Não necessariamente a quantidade de elétrons que nós vamos encontrar. Certo, pessoal? Então essa é a primeira parte do modelo de Bohr. Como tem muita informação, eu vou estar dividindo isso aqui em 2 vídeos. Certo? Então no próximo vídeo a gente já continua necessariamente desse ponto. Ok? Para poder terminar o modelo. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer coisa me dê um retorno, novamente em relação ao vídeo. E até a próxima aula, se Deus quiser.
Tchau!